Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo reis como você nunca viu. Hoje vamos comentar os capítulos, acho que dá para ir no 17, no 18, 19, até o 19, porque o 20 já muda de assunto. A partir do 17, nós temos uma figura maravilhosa aqui sendo introduzida na história. Gente, é um homem extraordinário. Tem o ordinário, não tem? Esse é extraordinário. Elias. Olha como que os reis introduzem o profeta Elias. Eu vou ler, porque não tem como não ler, né? Desculpa, vai ficar um pouco cansativo, mas é preciso. Daqui a pouco ele vai fazer um desafio para os 400 profetas da Jezabela lá, a diaba que veste Prada. Um profeta chamado Elias de Tisbé, na região de Gileade, disse ao rei Acabe: em nome do Eterno, Deus vivo de Israel, de quem sou servo, o vigia das pessoas, digo ao Senhor que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Então o Deus Eterno disse a Elias: saia daqui, vá para leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do rio Jordão. Você terá água do riacho para beber, e eu mandei que os corvos levem comida para você ali. Elias obedeceu a ordem do Eterno e ficou morando perto do riacho de Querite. Ele bebia água do riacho e os corvos vinham trazer pão e carne todas as manhãs e todas as tardes. Mas algum tempo depois, o riacho secou por falta de chuva. Todo dia vinha comidinha do céu, trazida pelos corvos, e ele bebia aguinha no riacho de Querite. Uma vez eu li um livrinho bem pequenininho assim, acho que é da Casa Publicadora. São bichos interessantes. E contou a história de um missionário que sofreu um acidente e ficou preso. Eu não sei se a caverna caiu ou caiu uma rocha sobre ele, ficou preso. E aí ele caiu com a mão assim, ó. Deixa eu falar aqui. A mão assim, ficou a mão assim, ó. Parado a mãozinha assim, e ele caído no chão lá. E preso, não podia sair, porque a rocha estava em cima das pernas dele. Uma galinha vinha todo dia e botava um ovo na mão dele. E ele comia o ovo. Depois colocava a mão de novo lá. A galinha vinha de novo e botava o ovo na mão dele e ele comia. Deus atua para salvar o seu povo. Ele usa os animais. Os burros falam, as galinhas botam ovos. Os corvos entregam encomendas. Foi o que aconteceu aqui com Elias, o profeta de Tisbé. Eu acho tão bonitinha essa palavra, Tisbé. Onde você mora? Ah, eu moro em Tisbé. Muito bem. Aí, ainda no capítulo 17, vai contar a história da viúva de Serepta. Então, Deus Eterno disse a Elias: apronte-se, vá até a cidade de Sarepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que morava ali te dê comida. Então Elias foi para Sarepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva que estava
catando lenha. E ele disse: minha senhora, me dê comida. Ela falou: imagina, com essa seca, o rio já secou, não tenho nada em casa, a não ser um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Eu vim catar um pouco de lenha, porque eu vou queimar essa lenha e vou fazer pão. Eu e meu filho vamos comer. E depois morreremos. O profeta disse: não se preocupe, vá, faça o pão e me traga. E aí, ela alimentava o homem. E ele falou: você precisa de alguma coisa? Ela falou: não, não preciso de nada. Aí o ajudante dele disse: mestre, ela não tem filho. Aí ele falou: daqui a 1 ano você terá um filho. E acontece que o filho morreu. Aí a viúva ficou brava, foi lá e falou: por acaso eu pedi ao senhor profeta alguma coisa? Eu pedi filho para que você me desse esse filho aqui, e agora eu perdi meu filho? Ela disse: homem de Deus, o que o senhor tem contra mim? Então Elias se deitou, foi à casa do filho, se deitou sobre ele 3 vezes e orou desse modo a Deus: ó eterno vigia das pessoas, faze que esta criança viva de novo. E o Deus eterno respondeu à oração de Elias. O menino começou a respirar outra vez e tornou a viver. Elias pegou o menino e levou para baixo para sua mãe e disse: veja, o seu filho vive. Então ela disse a Elias: agora eu sei que o Senhor é um homem de Deus e que Deus eterno realmente fala por meio do Senhor. Amém? Agora no capítulo 18 tem a experiência dos profetas de Baal. Baal era adorado pelos profetas, e eram 400 profetas, e a sacerdotisa chefe deles era Jezabel. E não estava chovendo, e não chovia, e aí eles desafiaram: você disse que é de Deus, mas cadê a prova? Então vamos fazer um desafio. Vamos fazer 2 altares e colocar um sacrifício. O altar em que Deus responder consumindo o sacrifício, esse é Deus. O outro é o impostor. E aí os 400 homens de Baal fizeram lá um altar, fizeram o sacrifício e começaram a orar a Deus, para que Deus, o Baal, o Deus dele, respondesse consumindo o sacrifício. Mas o sacrifício continuava ali. E Elias, que era muito chacoteiro, começou a brincar e zombar deles. Falem mais alto, o Deus de vocês deve estar dormindo. Ou de repente ele saiu, foi ao shopping. Falem mais alto. E os sacerdotes se cortavam, sabe? Se feriam, e Deus não respondia. O Deus Baal não respondia. Aí chegou a vez de Elias fazer a experiência. Ele pegou o sacrifício, fez uma valeta, mandou que se enchesse de água, e aí ele orou:
Ó Senhor, grande vigia das pessoas, responda à minha oração. No momento veio uma labareda de fogo. Comeu, devorou o sacrifício e lambeu a água que estava em volta do altar que Elias tinha colocado. Então todos souberam que o Senhor é Deus, porque o Senhor sabe fazer fogo. Na época de Elias, quem fazia fogo era Deus. Hoje está um pouco diferente, cuidado. Tem muita gente fazendo fogo aí que não é de Deus. Então Elias disse ao rei Acabe: Então, Elias disse ao rei Acabe: agora vai comer, meu rei, pois eu já estou ouvindo o barulho de muita chuva. Já tinha passado 3 anos, 3 anos. E aí ele começou a orar. Enquanto Acabe foi comer, Elias subiu ao alto do monte Carmelo. Ali ele se inclinou até o chão, pôs a cabeça entre os joelhos e disse ao seu ajudante: vá e olhe o lado do mar. O ajudante foi e voltou dizendo: não vi nada. 7 vezes Elias mandou ele e foi olhar. Na 7ª vez ele voltou e disse: eu vi subindo do mar uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Então Elias mandou: vá aonde está o rei Acabe e lhe diga que apronte o carro e volte para casa, senão a chuva vai pegar ele. E foi muito legal. Uma vez eu vi um filme que o profeta não mandou recado, o profeta foi pessoalmente falar com o rei. E aí, não sei se é outra passagem, e aí diz que o próprio profeta estava correndo na frente do carro. Então, a chuva caindo e o profeta dirigindo o carro do rei, guiando, né? Foi muito interessante. Foi muito interessante. Depois dessa experiência, nós já falamos o 17, o 18 e agora o 19. Depois dessa experiência, o rei Acabe contou à sua esposa tudo que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas de Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem se até amanhã a esta hora eu não fizer com você o mesmo que você fez com os meus profetas. Elias ficou com medo e saiu vazado. Foi para o deserto e ficou lá um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Elias ficou cansado, estava exausto. Aí ele falou: Senhor, eu quero morrer. E ele orou assim: já chega, ó Deus, acabe agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram meus antepassados. Elias se deitou debaixo de uma árvore e caiu no sono. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta, homem, e come. Imagina, o homem fez descer fogo do céu e já estava deprimido, é mole. Elias levantou e comeu por 3 vezes, e Deus disse para ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: ó Eterno, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti, mas o povo de Israel quebrou o seu acordo contigo, derrubou os teus altares e matou os teus profetas. Eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. Deus disse: não, tolinho, você não é o único, eu tenho 7.000 servos aqui nessa cidade que parece perdida. Graças a Deus. Deus não tem só nós, não é só eu e você que estamos adorando a Deus. Existem outros homens e mulheres também adorando a Deus.
Então agora nesse capítulo 19 ainda, o Senhor o consola, né? E Elias ficou na frente da caverna e ele viu Deus. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: o eterno Deus, o Todo-Poderoso, que tenho servido, mas o povo de Israel quebrou esse acordo. Então o Deus eterno disse: volte para o deserto que fica perto de Damasco. Chegando lá, entre na cidade e unja Azael como rei da Síria. Unja Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, como profeta, para ficar no seu lugar. As pessoas que não forem mortas por Azael serão mortas por Jeú. Todos os que escaparem de Jeú serão mortos por Eliseu. Mas eu deixei 7.000 pessoas vivas em Israel, isto é, todos aqueles que não adoraram o Deus Baal e não beijaram a sua imagem. Uau! Aí ele foi lá e fez o que Deus mandou, ungiu seu amigo Eliseu para substituí-lo. Então ele disse: venha comigo. Jogou a capa sobre Eliseu e disse: venha comigo. Ele largou os bois e correu até ele. Deixe que eu vá beijar meu pai e minha mãe e depois eu irei com você. Elias respondeu: está bem, pode ir lá beijar seu pai e sua mãe. Eu não estou impedindo. Aí Eliseu deixou Elias e foi até o lugar onde estavam os 2 bois e matou-os. Então fez com ele, com a madeira da canga, e cozinhou a carne. Depois deu a carne ao povo e eles comeram. Então saiu e foi com Elias e ficou trabalhando como seu ajudante. Amém? Pronto, aqui acabou. Nós introduzimos Elias e Eliseu na vida de Israel. Então nós comentamos o capítulo 17, 18 e 19, né? Que o vigia das pessoas te abençoe, te guarde. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.